Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas eu sou Teu, Senhor. Eu escolho o Senhor como único e suficiente na minha vida. E eu preciso de Ti, Senhor, porque sem Ti nada sou, nada posso, nada tenho. Então, Senhor, se você presente na minha vida, se faça presente nas nossas vidas, Senhor. Hoje só tem o Fábio aqui, Pai. Deus te emocionou. Fala conosco, Senhor. Revela-nos dentro da tua palavra aquilo que está oculto ao meu e ao entendimento dele, Senhor. E das pessoas que, porventura, vieram assistir esse devocional. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Nos dá um dia de paciência, um dia de vitória, na sua presença. Que os teus anjos, Pai, estejam acompanhados ao nosso redor a todo tempo, Pai. Abre a nossa mente, Pai. Tudo aquilo que vamos fazer neste dia, Senhor, seja orientado por Ti, Senhor. Seja dirigido por Ti. Seja instruído por Ti, Senhor. Nos abençoa, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que vos for justo. E ele, saindo outra vez, perto da hora sexta, que nona, fez, e saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam curiosos e ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Por ninguém nos assalariou. Diz- Diz-lhes ele: Ide-vos também para a vinha, e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. E os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os falaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajuste tu comigo o dinheiro, toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou parar aqui, porque essa parábola é uma palavra muito interessante e eu creio que ela vai render muito assunto.
Tá me ouvindo? Falhando bastante hoje, viu, celular? Oi? Falhando bastante essa internet, tá? Não sei só pra Será mim. que o problema não é aí? Pergunta para as Sim. meninas se elas estão ouvindo. Se o problema não é aí onde você está. Eu tô ouvindo bem, seu Mário. Aí, tá vendo, Fábio? Elas estão ouvindo bem. Não quero nada. Tô falando um pouquinho. Mas enfim, tá ótimo. Vai lá. Então, meus amados, a palavra do Senhor aqui nos diz que um pai de família saiu a procurar trabalhadores para sua vinha. E saindo por volta das 9, 10 da manhã, encontrou um pessoal na praça e os contratou, né? Levou para trabalhar na vinha. Depois ele disse que ele saiu 11 horas de novo e pegou mais um pessoal. Depois saiu 1 hora da tarde, pegou mais um pessoal. Depois saiu 3 horas também e pegou mais um pessoal. E saiu depois às 4 horas da tarde e pegou mais um pessoal. Quando foi 6 horas da tarde, ele falou para o mordomo, ó, chama o pessoal aí, vamos acertar o dia de trabalho de cada um. E diz que começou a pagar, né? Ó, tá aqui, ó. 50 conto para você, 50 para você, 50. E foi pagando. Ele deu 50 para quem começou a trabalhar 10 horas, deu 50 para quem começou a trabalhar 11 horas, deu 50 para quem começou a trabalhar 1 hora, deu 50 para quem começou a trabalhar 3 horas da tarde, e pagou 50 para quem começou às 4 horas da tarde. Mas um deles se revoltou, ficou chateado, queria mais. Falou, não, eu comecei a trabalhar 10 horas da manhã, não mereço mais. Aí o dono da vinha falou, mas vem cá, eu não acertei com você esse valor aqui, o que te importa que eu pague ao outro o mesmo tanto que eu dei a você? O dinheiro é meu, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Faz a tua parte, porque a minha estou fazendo, eu estou pagando, agora não importa. Por que você está preocupado? Então, isso é uma semelhança, amados, que nós temos que analisar e pensar direitinho, sabe, Fábio? Eu fico, às vezes, pensando, né? Eu estou há tanto tempo na igreja, estou servindo ao Senhor, já vai fazer 29 anos agora em maio, e de repente chega um cidadão novo lá na igreja, um novo convertido, e Deus começa a usar ele assim, de uma forma esplêndida. Começa a usar mais ele do que eu, que já estou lá há muito tempo. Eu vou ficar com ciúme? Não, mas eu estou tanto tempo na igreja e Deus não me usa, não usa como está usando esse. Isso é egoísmo, varão. Nós temos que analisar direitinho as coisas e saber que Deus é o dono do ouro e da prata. A Ele pertence todas as coisas, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Nós simplesmente temos que nos colocar no nosso lugar e não blasfemar, não murmurar, de forma alguma. Ele é o dono da vinha, tudo é dele. Ele usa quem Ele quer. O que te importa que eu seja usado por Deus? Ou que você chegou agora, está servindo a Deus? A partir desse momento, Deus começa a usar você tremendamente, vão ficar com ciúme? Vão ficar com inveja? Não. Isso não pode acontecer conosco, mano. Nós temos que ser humilde. Temos que reconhecer e ser humilde. Por isso que ele fala que os últimos serão os primeiros são os últimos. No reino de Deus é tudo ao contrário, mano. Tudo ao contrário. Isso aqui serve de lição para mim, para você, para todos que servem a Deus. Ele fala aqui, ó, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti.
Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Então, quando você se posiciona contra alguma coisa, varão, o problema é você. Quando você se posiciona contra alguma coisa que é bom, que vem da parte de Deus, o problema está em você. Então, você precisa fazer uma autoanálise e ver onde é que você está errando para poder você voltar ao primeiro amor e compreender que as coisas de Deus, as coisas é de Deus, tudo é dele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, se ele quer dar mais para um ou para outro, não importa, a gente não pode questionar. A gente tem que receber tudo da mesma forma, da mesma maneira, com alegria no coração, sabendo que tudo é Deus que está planejando, é Deus que está proporcionando. Assim ele fala, e assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós sabemos, amados, que muitas pessoas são chamadas para o reino de Deus, mas poucos são escolhidos, poucos se encaixam no serviço, poucos contribuem como deve contribuir. Então, tudo na nossa vida em relação ao evangelho é aprendizado. Olha você e o James aí passando por uma prova. Olha vocês aí. Deus está provando tanto você como ele. Vocês dois foram chamados para trabalhar nessa via. Vocês dois foram chamados. Mas e aí? Houve um desentendimento? Houve. Mas é necessário que haja um acordo. É necessário passar por cima dessa diferença para que possamos trabalhar junto. Hoje eu mandei uma mensagem logo cedo para ele. Falei, meu filho, estou com saudade de você. Todo dia nós nos vimos, todo dia, mais de uma hora nós estamos juntos, todo dia. E agora eu não vejo mais você. Estou sentindo sua falta, meu filho. Apareça, não deixe o inimigo ser vitorioso na causa, não. Comovi ele com minhas palavras, mas ele continua irredutível. Ele disse que ainda não ingeriu. E eu falei com ele, meu filho, o inimigo está olhando e dando risada, está satisfeito com o que está acontecendo. Nós precisamos dar um basta nisso. Vamos dar um tapa na cara de Satanás. Volta ao devocional. E Deus vai abençoar. Porque, Fábio, você pode crer, meu irmão, quando você está na presença de Deus, as coisas que são difíceis se tornam fáceis. Porque Deus está na frente. Mas quando você se afasta, quando você se afasta da presença de Deus, aquilo fácil se torna difícil. Às vezes no seu trabalho, no dia a dia, nos seus negócios, sabe? Entrarei como se fosse uma rolemã que entrarei em gripa. Então, amado, nós temos compromisso com Deus, nós conhecemos a Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. E não pode de forma nenhuma, se você errar, se você cometeu um erro, você fizer alguma coisa que você sentiu que desagradou a Deus, imediatamente se reconcilie com Deus. Dobre seu joelho e fala, Senhor, me perdoa, Pai, me ajuda. Afasta de mim, Senhor, esse cálice, me ajuda. Me perdoa, Senhor. Olha, 1000 vezes Deus vai te perdoar. Porque a palavra dele fala que nós temos que perdoar nosso irmão
70 vezes 7. Ele perdoa-nos, ele sabe que nós somos pecadores, que nós erramos todos os instantes, nós pecamos por pensamento, palavras, obras, atitudes. Mas nós precisamos estar constantemente na presença de Deus, pedindo perdão, buscando Ele, buscando a face dEle. É isso que Ele quer de nós. Sejamos humildes para reconhecer nossos erros e se aproximar de Deus. Eu vou dar oportunidade para você, meu querido. Amém? Ou para uma das meninas que está aí, junto conosco, quiser falar alguma coisa a respeito dessa palavra, está uma oportunidade. Obrigado, Samar. Essa parte aqui é uma passagem muito bonita, né? E ela é um pouco uma passagem espiritual, né? Ela não é uma passagem material, né? E ela tem que ser lida com um pouco de cuidado, porque ela pode ser utilizada de má fé, né? Por algumas pessoas, né? Porque aqui, como o senhor colocou mesmo, o dono da vinha é Cristo, né? O dono da vinha é Deus, né? E, e você falou, não importa quanto tempo você tem na fé, se você está chegando agora, se você tem anos na fé, e a gente tem que se vigiar o tempo todo, porque a gente corre o risco de se achar melhor que os outros, porque às vezes tem uma caminhada mais longa, né? Ou tem uma entrega mais intensa, mas a gente tem que sempre ter a nossa atenção que nós não somos merecedores de nada, né? Que tudo pela graça de Deus, não é pelas nossas obras, né? E que o Senhor colocou, né? Que não são maus seus olhos, né? Porque eu sou bom. E por eu não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, né? Então tenho, né, o reino de Deus e ele abraça todos os. Jesus vem falando aqui, né? Que o reino de Deus, ele, uma vez que ele é abraçado, uma vez que a pessoa é recebida, ele. Todas as pessoas terão os mesmos privilégios, né? Todas as pessoas serão amadas de forma igual, né? E todas as pessoas terão acesso ao Pai. Então, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos prostrarmos a Deus, nós sempre seremos, né, aceitos por Ele. Não existe uma fila. Ah, não, então vai lá para o final da fila e aí quando você chegar aqui, você vai. É imediato, né? É imediato. A transformação é imediata. E aqui, né, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E essa passagem aqui que é muito bonita, esse trecho, mas aqui logo adiante a gente vai fazer a leitura do outro e fala também sobre essa questão dos primeiros e dos últimos. Mas uma coisa que ele diz aqui que eu achei muito bonita, que a gente vai ver aqui, ó, é no versículo, se eu conseguir enxergar, né? Acho que é 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve, o que vos sirva, né? E, e a gente sabe que o, né, nosso objetivo aqui é servir uns aos outros, né? Quando nós queremos servir a Deus, significa que nós, né, temos que servir aos outros. Quanto mais nós servimos o outro, mais nós servimos a Deus, né? Então, é, quando a gente se entrega ao outro, quando a gente faz, né, é generoso, quando a gente, até mesmo o que a gente está fazendo aqui, né, trazendo a palavra, derramando palavras sobre, né, sobre um outro, trazendo edificação, né, entre a gente, conversando, é, sendo humilde, admitindo nossas falhas e nos lapidando o tempo todo, né? Isso é um processo de, isso vai trazendo cada vez mais reconhecimento da palavra, a palavra vai fortalecendo a nossa fé, né? E é assim que nós podemos crescer no reino de Deus, né? Então, nós não cresceremos por poder, por né, autoritarismo, por, né, por
mas sim nós cresceremos pela humildade, né? Nós cresceremos por estar exercendo a palavra de Deus em comunhão aqui com os irmãos, né? Então, para que a gente se torne grandes, né? Nós não queremos, nós não podemos querer ser grandes, né? Para que nós crescemos, nós temos que servir, né? Que estar prostrados e suportar, né? Suportar. É, o senhor falou aí da questão aí do irmão aí comigo e tal, mas é uma questão que nós estamos conversando aí. Espero que em breve ele esteja presente com a gente. O que me faz recordar muito que muitas vezes a gente, é, nos devocionais, tem situações que mexem muito com a gente, né? Que é muito forte, mexe muito no nosso íntimo. E é uma batalha a gente estar aqui, né? Muitas vezes a vontade de falar amanhã eu não volto mais, né? Amanhã eu não volto mais. Então realmente é uma luta interna com a gente mesmo, né? Uma luta interna, porque mexe com nossa vaidade, mexe com o nosso ego, né? Mexe com a questão de eu entregar para, né? Eu me matar, né? Eu me matar para poder viver. Isso é realmente um grande desafio, né? Uma mensagem, uma que o Lucas trouxe recentemente para a gente, que eu acho que pode ajudar tanto a ele quanto a mim, né? É Isaías 58:9, né? Que nós lemos outro dia, que fala justamente sobre essa questão aí do. Né? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, né, o dedo que aponta ao outro, e o falar, né, injurioso, isso acontecerá. Então Deus nos atende, né? Quando nós clamamos a Ele, Deus nos, né, nós nos aproximamos de Deus, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos tirar o julgo, né? Parar de julgar o outro. Por que que o outro é assim? Por que que o outro age assim? Então toda vez que a gente coloca o julgo, né? Coloca aponta o dedo, quando a gente, né, fala de forma injuriosa, quando a gente, né, fala né, de vaidade, sem ao menos às vezes nem perceber, né? A gente já está preso numa armadilha, né? Então, para que a gente se livre dessas armadilhas, a gente tem a palavra de Deus que nos ensina, né? O caminho, né? Isso vai dar certo. Com certeza, tenho fé em Deus. Vai, eu sei que vai. Eu acredito, eu tenho fé. Isso vai passar. É apenas uma turbulência, né? São momentos que a gente tem que passar mesmo para aprender, né? Deus está trabalhando nossas vidas. Vamos ler essa outra passagem? Vamos lá. Os filhos de Zebedeu. Você quer ler aí, Fábio? O que é que eu leio? Mas, fica meio, você não vai acordar o pessoal aqui. Tô falando baixinho. Tá, eu vou ler aqui, então. O pedido dos filhos de Zebedeu. Mateus, capítulo 20, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e os açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que quereis? Que queres? Ele respondeu: Dize-me que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber?
e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Continuando, 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Está aqui as 2 palavras que fala grandemente aos nossos corações. Você vê que o ser humano, ele é tão... Ah, meu Deus do céu, tão ambicioso, né? Está sempre querendo mais, nunca está satisfeito com o que tem. Olha esse daqui. Jesus falou para ele, antes de acontecer, Jesus já estava falando, ó, nós estamos indo para Jerusalém, chegando lá, o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes, e os escribas condenarão à morte. Quer dizer, ele estava falando dele próprio, mas os discípulos não conseguiam entender ainda, eles ainda não caiu a ficha para eles. E o Jesus estava falando de si. Ele disse, ó, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele estava falando dele próprio. Então ele já estava avisando que ia para Jerusalém, e os escribas, né, os que se achavam os príncipes dali, daquele lugar, os sacerdotes, condenaram a Jesus e entregaram ele nas mãos dos gentios. Os gentios são aqueles que não acreditavam em nada, estavam ali, né, por estar. Jesus foi entregue aos gentios, e os gentios crucificaram Jesus. Escarneceram-se dele, açoitaram, crucificaram, né? Então, aproximaram-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha só, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que esses meus 2 filhos
se assente um à tua direita e outro à esquerda do teu reino. A mulher queria que os dois filhos dela se assentassem à direita e à esquerda de Jesus lá no reino dele. Olha só. Como se dá para imaginar aqui que essa mulher falava de um reino aqui na terra, né? Ela não podia imaginar que o reino que Jesus falava era o reino celestial, era o reino do céu. Ele estava pedindo para que ele se sentasse à direita dele, uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus, falando do reino espiritual, ele falou: olha, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Aí eles disseram: podemos. Olha só, a ignorância deles. E Jesus falou para ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Dá-lo mal, dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Quer dizer, sentar à direita e à esquerda de Jesus lá na glória, só o Pai é que vai escolher quem vai sentar à direita ou à esquerda do Pai. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Olha só, você vê como é que certas coisas, amados, chama muita atenção. Os discípulos estavam ali, do lado de Jesus, caminhavam com Jesus. Faziam parte, a todo instante estavam com ele. E de repente chega uma mulher com dois rapazes que ninguém conhecia, que ninguém nunca viu falar. Tudo bem que era filho de Zebedeu. Ó, venho te pedir que você coloque aqui o fulano e Beltrano à minha direita. Pô, mas e os outros? E Pedro, João, Tiago, aqueles que já estavam ali há mais tempo com Jesus? Que já criou um certo ciúme, já criou uma certa diferença, uma empatia, já começou a haver um desentendimento. Ao mundo carnal, isso é normal. As pessoas não se conformam, às vezes, que outras pessoas queiram aproximar ou tomar posição em algum lugar que nós já estamos há muito tempo. E isso não é bom para a gente, viu? Isso não é bom. Isso não é bom. Nós temos que ser humildes. Porque ele mesmo fala aqui no fim, aqui, ó. O Filho do Homem veio para servir e não veio para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, Fábio, para dar o exemplo, para seguir Jesus da forma que ele viveu aqui, para entender o que ele fez o melhor. Sendo rico, se fez pobre. Esvaziou de si mesmo por amor de nós. Ele sendo tão cheio, se esvaziou de si mesmo por amor de nós. Então você vê o quanto que ele foi generoso para conosco. O quanto que ele quer nos ensinar que desejamos ter os mesmos pensamentos que eles e ser generoso para com os outros. Nunca ambicionar os primeiros lugares. Entendeu? Nunca. Então, essas coisas nós temos que entender. O Evangelho, varão, ele é um confronto direto com as nossas vidas, com as nossas almas. Quantas vezes você está na igreja e o pastor prega uma palavra que você não gosta, que bate de frente com você? Mas olha, na igreja tem 100 pessoas sentadas ouvindo uma.
e aquela pessoa, a palavra dela vai direto para você. Por quê? Não é o pastor que está falando com você, mas é Deus que está falando com você. A palavra de Deus fala que ele repreende o filho a quem ama. Então, nós devemos aceitar tudo que vem do altar, nós devemos aceitar tudo que vem do púlpito. Se você não quer aceitar, não fale nada, fique em silêncio, não abra sua boca para não pecar. Vai para casa, ajoelha, fala com Deus. Ó Senhor, eu não entendi muito bem essa palavra, não estou chateado, mas me ajuda, Senhor, me dá um discernimento, me revela aqui para mim, Senhor, eu e o Senhor aqui agora, me revela o que essa palavra quis dizer comigo, onde é que eu estou errando, porque se falou comigo e me machucou, foi porque realmente eu estou fazendo alguma coisa de errado, e eu preciso acertar, Pai, me ajuda, porque, amados, Deus é Deus, e Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para os seus filhos. Então nós devemos aceitar. Quando a palavra vem de Deus, seja ela dura, nós devemos aceitar. Nós precisamos aceitar, porque ela vem para nos corrigir, para que o dia amanhã seja melhor. E o exemplo segue aqui, ó. Eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo Jesus, passava e clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Isso acontece conosco, amado. Nós todos, antes de conhecer Jesus, somos cegos. Como esses dois cegos aqui, todo ser humano devia gritar por Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender as suas palavras, entender os seus ensinamentos. Abra, Senhor, os nossos olhos. Porque a partir do momento que Jesus nos abre os olhos, varão, nós vamos fazer igual esses dois cegos aqui, ó. Nós vamos segui-lo. Nós vamos segui-lo, porque não tem como você encontrar Jesus e não seguir. Não tem. Não tem. Não tem como você se encontrar com Jesus e não segui-lo. Tanto é que você fala. Quando você ouviu falar de Jesus, quando lhe disseram de Jesus, quando falaram para você dos feitos de Jesus, você imediatamente se interessou por ele. Tanto é que você está aqui, ó. Você abriu esse devocional porque interessa a você conhecer profundamente quem é Jesus. É isso que tem que ser seguido por muitos e muitos. E eu digo, meu querido irmão, ele falou para nós, ó, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, ele, Jesus, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele está para nos preparando lugar, viu, varão? Ele está nos preparando lugar para nos levar com ele, para morar com ele eternamente na glória. Mas para isso nós temos que continuar firme aqui, ó. Continuar firme. Suportar as adversidades, as provas.
as lutas que muitas ainda virão, muitas. Mas a palavra dele nos fala, viu, Fábio? Que mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Então, amados, só isso nos dá uma grande sustentabilidade, nos dá um grande crédito, nos dá força. Embora você não veja, mas mais é o que está conosco do que o mundo. Que vencedores em Cristo Jesus. Ah, mas eu tomei um tropicão ali, eu fui ofendido, me machucaram, me magoaram. Isso é fichinha. Isso é, isso é ficha fora do baralho. É carta fora do baralho. Não devemos levar nada disso em conta, devemos passar por cima de tudo isso. Porque mais é o que está em nós do que está no mundo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vive falando para nós que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Todas as coisas, Fábio, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está acontecendo alguma coisa agora, é para o seu próprio bem. Deus está trabalhando em você, está trabalhando em mim, para o nosso próprio bem. Isso é que é importante, né? Isso é que é importante. Por isso é que nós precisamos estar firmes, ligados na videira. É 7h52, nós estamos aqui na companhia da Ruth, do Lucas, está nos ouvindo, a Tamires. Se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, estão com oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Eu quero estar falando, né, que essas são três parábolas que tem nesse texto, nesse capítulo, e todas elas se resumem em uma só, né? Sim, Que nós temos que voltar ao primeiro amor, porque muitas vezes tem pessoas que estão há muitos anos na igreja e já perdeu, né, o primeiro amor, então perde aquele fervor, perde aquela adoração, vive numa rotina dentro da igreja. E quando uma pessoa entra, logo que ela sente aquele fervor, sente aquela unção, quem está lá primeiro há muitos anos se sente magoado e ofendido por aquele que chegou, porque não tem mais o fervor que aquela pessoa tem. Então, às vezes, por isso que as pessoas acabam criticando, né? Acaba falando mal, querendo até matar aquela pessoa que entrou, né? Que é novo é no verdade. ministério. Sim, Então, a gente tem que voltar a esse primeiro amor e também temos que aceitar, né, o nosso tempo, pois o tempo de Deus não é o nosso, né? E eu estava verdade. ouvindo vocês falarem e estava me recordando de um testemunho meu. Eu tenho 10 anos, né, na minha congregação, eu congrego, e eu fui ungida a intercessora e levei um bom tempo, né, nesse cargo. E chegaram outras pessoas Sim, na congregação, e aí as pessoas também, teve umas pessoas que foram ungidas também, até aí tudo bem. Mas chegou um determinado momento que duas dessas pessoas foram ungidas a outro cargo primeiro do que eu. Só que no primeiro momento, eu não fiquei assim chateada, porque quando a gente tem, né, como o senhor já falou, quando a gente está ali em um lugar há muito tempo, nós achamos
que tem que ser quem? A gente, né? A gente está lhe Sim, servindo, está lhe fazendo, então quem tem que ser ungida é a gente. E não é aquela pessoa que chegou há pouco tempo na igreja e a pessoa vai ser ungida primeiro. Então a gente tem pessoas, né? Graças a Deus, Deus não colocou, eu não deixou que eu colocasse isso em meu coração, porque hoje eu tenho maturidade para esperar o tempo de Deus, né? Porque a maturidade, ela é a palavra-chave de você esperar o seu tempo em todos os lugares, né? E quando elas foram ungidas, eu recebi com muita alegria. Fiquei triste porque eu não fui ungida, mas eu entendi que na época eu estava rebelde. Então, meu tempo foi de quê? De esperar eu melhorar o que eu estava passando na época, por conta da minha rebeldia, para chegar o meu tempo determinado, né? E acabou que o tempo chegou. O tempo chegou. Hoje eu já sou, né? Sou diaconisa hoje. Eu fui ungida, demorou um pouquinho, mas chegou. Mas eu sei que esse cargo não vai me levar a nada. E foi isso, seu Mário, né? E Samuel, todos que estão aqui, que eu coloquei no meu coração, é que o cargo, ele não me leva a nada. O que me leva a Cristo é a minha comunhão com Ele. É o meu estar bem com Ele, é a presença dele para comigo. Então, os cargos, e chegaram pessoas para dizer, poxa, não era, era para você ter sido. Porque o inimigo, ele lança pessoas do nosso lado, para que é venha, né, verdade. atacar o coração. Só que É, aí, como eu já estava, né, eu tinha tido um estudo sobre isso, sobre a maturidade, e Deus, né, colocou isso no meu coração, eu não me deixei desanimar. sim, Quando pessoas pensavam que eu estava triste porque eu não tinha sido ungida, eu estava feliz. Eu estava adorando a Deus de maneira diferente. Então, isso glória a Deus. serviu para mim amadurecer, porque a gente tem que esperar o tempo de Deus. E a Verdade, comunhão com Deus ninguém conhece. Eu não conheço a sua comunhão, nem o Senhor conhece a minha. Só quem verdade, conhece é o nosso Deus. Então, nós temos que verdade. olhar para os nossos irmãos com amor, com comunhão, né? E a Bíblia diz que alegrai com que se alegra e chorai com que choram. Então, Isso, eu fiquei feliz, seu Mário, naquele momento ali que elas foram e aceitei com alegria, né? E quando eu fui, eu também fiquei feliz, como pessoas também não ficaram, porque também no meio do trigo há o joio. Mas nós temos que entender, né, que a é Bíblia verdade. também fala que, eu não me recordo agora, mas eu acho que é lá no livro de Coríntios, né, no livro de Coríntios, que sem o amor nada seria. Então você Isso, pode ter dom de profetizar, línguas estranhas. Estou até olhando aqui agora para confirmar com os irmãos, mas se você não tiver o amor no seu coração, de nada adianta. nada E, adianta. Verdade. temos que É ter isso esse mesmo. amor no nosso coração, porque se a gente não ama o nosso irmão, que a gente está vendo, imagine o nosso Deus, né? É verdade. Aqui no livro de Coríntios 13, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, se a É gente isso não mesmo. tiver o amor pelo nosso irmão, por quem está ali, de nada adianta. Essas parábolas, né, Verdade. Me traz aqui essa parábola aqui, ah, também falou uma coisa muito importante, porque às vezes sim, a gente está dentro da igreja, né? E
E às vezes também acontece das pessoas que foram apostastadas também, né? Que se afastaram da palavra. E quando vê uma outra pessoa se aproximando, ela pode, por sentimento de culpa, por ter abandonado, criticar quem está na caminhada, né? Então, às vezes vê um irmão ali que está se aproximando de Deus, que Deus está usando ele, e a pessoa, às vezes, por sentimento de culpa, ela começa a ter muita confusão emocional, né? E criticar, e que bom também saber que, né, você estava preparada para isso, que Deus foi te preparando, porque veja bem, né, às vezes até dentro de casa, dentro da própria igreja, né, o irmão vem e te cutuca, né, falou, oh, peraí, não era você, né, não era você, então, sem perceber, né, ele poderia tá te lançando ali numa ira, né, te lançando ali numa rebeldia, num questionamento, né. Uma palavra que eu tenho aqui que é de Tiago, 14:15, esses dias eu estava estudando é, lá em Tiago, o pastor estava lá na igreja, fez trouxe essa palavra, e eu achei muito interessante, que é a questão da cobiça, né? E a gente está falando aqui sobre cobiça, né? Sobre querer, sobre os desejos, né? De estar à frente, né? Sobre o desejo de, né? E aí fala assim, ó, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, né? Quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça geralmente é aquilo que a gente deseja, né? Os nossos desejos, né? E não tem problema desejar, né? Só que ele tem que ter medida certa, né? Ele não pode estar acima né, do propósito de Deus, né? Então cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, né? E essa morte, ela pode ser de várias formas, né? E aqui no caso é a morte espiritual, né? Às vezes é nossa pela nossa cobiça, né? Que possa, às vezes nos seduz, né? Começa a tomar corpo dentro da gente, pode levar a gente ao pecado, né? Que pode ser tantas outras coisas, tanta ira, rebeldia, né? Enfim. E uma vez isso consumado, né? Gera morte, né? Essa morte é a nossa, né? Aquele propósito, às vezes, que nós estamos exercendo, né? Ou aquela nosso servir dentro da igreja, né? Nosso caminhar com Deus. E isso acaba, né, esse pecado acaba nos afastando de Deus, né? Não que ele se afaste da gente, mas a gente acaba se afastando dele, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção também é aqui nessa passagem dos dois cegos, porque os dois cegos, eles, né, eles chamavam a Jesus e as pessoas ali falavam para ele, né? Eles ficarem quietos, né? Se incomodaram com eles e eles se mantiveram em humildade, eles continuaram chamando Jesus Cristo, mas em humildade, eles não se iraram. Se eles tivessem deixado essas pessoas, né, interromperem o processo deles ali, que era, né, estarem prostrados a Deus ali, e dessem atenção ao inimigo, e se irasse, né, entrasse na raiva, ou blasfemasse, ou murmurasse contra o que os inimigos estavam atacando ele, né, fica quieto, vai, 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 vai. Mas não, eles continuaram prostrados e olhando, né, no foco, né, que era Jesus. E isso aqui traz uma mensagem muito importante, quando nós olhamos no foco, né, quando nós estamos focados em Jesus, né, o inimigo não consegue desviar a gente, ele não consegue atrapalhar, né? Então você veja bem, é muito relacionado com aquilo que aconteceu contigo também, né? Você estava focado em Jesus. Então quando os irmãos vieram falar, oh, Tamir, espera aí, agora não era a sua vez, você continua olhando para Jesus, né? Continua olhando para Jesus, que ele é o foco, ele é o caminho, né? Então que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que a gente continue sempre em frente, né? E olhando para aquilo que é realmente importante para nós, né? Que muitas vezes aquilo que não é importante pode nos desviar do caminho, né? Pode nos tirar da graça, né? Só dizer que bom dia, primeiramente, vocês, irmãos. E maravilhoso tudo que foi dito. O testemunho da Tamires e o Fábio, o seu Mário trouxe. Glória a Deus. Eu, Querido, ah, pode orar, pode orar. Tamires, pode? ore por nós, filha. Pode, filha, ora. Amém. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo, Pai, que o Senhor tem nos oferecido, meu Pai, que está sendo bem produtivo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para que nós venhamos aprender mais e mais de ti, pois sem ti nada podemos fazer, pois o Senhor é o dono de tudo, meu Senhor. Pai, obrigada por tudo.
Em nome de Jesus, meu Senhor, vai abençoando, Pai querido, a vida de todos que está aqui nesse devocional, Pai. Aqueles que também não estão podendo entrar, toma em tuas mãos, vai fortalecendo, vai guiando, meu Senhor, debaixo da tua destra, para que nenhum venha se desviar, Pai querido, para os maus caminhos, Senhor. Abençoa nosso dia e a noite, Pai querido, também. Em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.